Há uns 12 anos atrás, eu ouvi uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes nesse texto. Eu nunca esqueci, hein? Faz tempo. Eu vou compartilhar com você hoje aqui, 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã a Jezreelita e Abigail a viúva de Nabal o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 16. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir, ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se desses, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha, quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão as partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Amém. Na vida de Jó, nós vemos o ataque do inimigo das nossas almas, que é o diabo. Quando o diabo pediu permissão a Deus para atacar Jó, Deus permitiu. E Jó foi atingido em 6 áreas. O inimigo atinge algumas áreas da nossa vida. Jó foi atingido no seu casamento, nos seus filhos, nos seus bens, nos seus amigos, na sua saúde e no seu relacionamento com Deus. Se você ler o livro de Jó, você vai ver esses ataques do inimigo
que Deus permitiu isso. Ele atacou os filhos de Jó, os bens de Jó, a esposa de Jó, os amigos de Jó, a saúde de Jó e o relacionamento com Deus. O inimigo das nossas almas sempre tenta nos atacar nessas áreas. Nesse texto, nós vemos os amalequitas atacando Davi também nessas áreas. Eles vieram contra a cidade de Ziclag e atinge basicamente essas mesmas áreas. Porque ele quer nos derrotar atingindo nossa família, atingindo os nossos bens, tirando a nossa paz, atingindo os nossos amigos, atingindo a nossa saúde. No Novo Testamento há inúmeros casos de pessoas doentes, vitimadas por ataques satânicos, ataques do inimigo. Então, nesse texto de Davi, e na vida de Jó também, nós observamos esse ataque do inimigo. Talvez você está hoje aqui e sua vida está debaixo de um ataque. Está sendo atacada no casamento. Quantos casamentos estão se esfacelando, destruindo, pessoas se separando? Quantos filhos estão longe de Deus, da igreja, da família, rebelados contra o Senhor? Quantas pessoas da sua área financeira, nos seus negócios, onde a pessoa está presa a dívidas, perturbações, angústias? O inimigo atingiu isso daí. Saúde, e até nos amigos, e no relacionamento com Deus. Davi tinha ido com seus homens e deixou a cidade lá. E quando os amalequitas vieram, eles vieram com ímpeto, com furor, com raiva. E eles atacaram a cidade. E eles queimaram boa parte da cidade. E sequestrou os filhos, sequestrou as mulheres. Eles levaram tudo, levaram os bens. Quando Davi chegou com seus homens, não tinha mais nada disso. Ele chegou ali e deu de cara com aquela situação, aquela calamidade, aquela tristeza. Então, as nossas vidas estão sujeitas a serem atacadas. Nessa noite aqui eu vou falar sobre o que Davi fez. E eu quero desafiar você a fazer do mesmo jeito. Porque às vezes é só uma área da vida, 2, 3. Talvez há pessoas aqui que estão abatidas, diante de uma situação difícil, de uma crise, de um problema, algo na vida que está destruído. Davi chegou na cidade com seus homens e ele deparou com essa cena: destruição, roubo. O que aconteceu? Os inimigos levaram. Os inimigos aprisionaram. Os inimigos destruíram. Os inimigos sequestraram. Como ele atingiu Jó, ele tenta atingir também os servos de Deus. Aí o que Davi faz dessa situação? É o que nós devemos fazer. O texto bíblico diz que ao chegar ali, Davi chorou. Ele e todos os seus homens choraram até não ter mais forças. Mas ele tinha sentimento. Ele lamenta por aquilo. Ele chora por aquela tragédia. Ele derrama o seu coração e todos os seus homens choram copiosamente. O versículo 4 diz que eles choraram até não ter mais forças. A dor, a tristeza por uma situação terrível daquela. Seus filhos são prisioneiros, suas esposas também, os seus bens também, tudo que eles tinham foram levados. E eles choram. É interessante quando a Bíblia diz que Neemias recebeu as notícias de Jerusalém, que Jerusalém estava destruída pelo fogo, os muros, a cidade. A Bíblia diz que a primeira coisa que Neemias fez foi chorar. E ele chorou pela situação do seu povo. Ele chorou pela situação da cidade santa. E ele chorou na presença do Senhor. É interessante como a Bíblia diz que Jesus também chorou diante de Jerusalém, porque era um povo rebelde. E Jesus chora. Ele tem sentimentos.
Quando alguém não chora mais quando alguém não chora mais pelas suas coisas, quando alguém não chora mais é porque o coração já está duro, já aceitou a derrota, já aceitou a tragédia, mas eles choram. Quantas vezes a gente vê filhos da igreja presos no pecado, enganados, sendo mortos, e a gente não chora por isso. E a gente não tem um coração mais que se condói, que se compadece. Então, Davi chora até não ter mais forças. Ele chora com todos os seus homens diante daquela situação. E o choro é uma situação natural e normal, ele desabafa diante do Senhor. Agora, continua. No versículo 6, há uma frase que é maravilhosa. Naquela situação de desespero, de calamidade, de tristeza, última frase do verso 6, diz assim, que Davi se reanimou no Senhor. Davi olhou para o lado e só via gente desanimada. Ele olhou para o lado e viu seus amigos querendo matá-lo. Seus amigos o acusando, a culpa é de Davi, vamos apedrejá-lo. E o inimigo é bom em colocar um irmão contra o outro, é bom em acusar o outro, é bom em colocar a culpa nas costas dos outros. Ele faz tudo e ali os amigos de Davi olham para Davi e querem apedrejá-lo, dizem assim, a culpa é dele. Tudo de ruim que aconteceu, a culpa é dele, vamos apedrejá-lo. Então Davi olha para a circunstância, olha para o lado, olha para frente, olha para todo lado, e o que ele vê? Desespero e desânimo, tristeza. As pessoas estão derrotadas, cabisbaixas, entregues. E Davi está triste. Tem situações na vida que você olha para um lado e para o outro e você fala assim, só vejo tristeza. As pessoas à minha volta estão reclamando. Na hora da crise e da tragédia é comum isso. É comum. As pessoas ficarem abatidas, desanimadas, murmurando, reclamando, xingando, acusando os outros. Na hora da crise familiar, na hora do desemprego, qualquer que seja. Então, nessa situação, Davi faz o que todos nós devemos fazer. Ele não tinha onde se animar. Ele não tinha nada que se apegar. Ele não tinha nada onde equilibrar suas forças ali. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor nosso Deus. Esse versículo é extraordinário. Na hora da dor, na hora da tristeza, na hora da tragédia, onde ele não tem onde encontrar coragem, força, ânimo, vigor, a Bíblia diz que Davi olhou para aquele que poderia animá-lo. E a Bíblia diz que Davi encontrou ânimo no Senhor nosso Deus. Que na outra tradução diz que ele encontrou coragem, força, vigor no Senhor Deus que dá ânimo ao cansado. Ele se reanimou no Senhor. Na hora da tragédia, na hora do desamparo, na hora da angústia, anime o seu coração no Senhor nosso Deus. Quando tudo falhar, quando tudo der errado, anime o seu coração no Senhor nosso Deus. Jesus já nos disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha ânimo, tenha coragem, anime o seu coração nele, fortaleça-se nele, encha-se de coragem nele, porque ele não fracassa, ele não falha, ele não nega, ele é Deus de eternidade a eternidade, ele é o mesmo sempre, sempre, sempre e sempre. Davi se anima nele, no Senhor seu Deus. Quem sabe você está desanimado hoje aqui, deprimido, abatido. Eu exorto você a encontrar força, vigor, coragem no Deus que revigora, que reaviva, que revitaliza, que reanima, que ressuscita mortos, no grande Deus vivo, o nosso Deus. Anime o seu coração nele. Davi se reanimou nele. E ele continua no verso 7. Além de reanimar o seu coração no Senhor, Davi buscou ao Senhor. Traga a estola sacerdotal, vamos falar com o Senhor.
Vamos buscar a Deus, vamos ver qual é a solução dele, qual é a saída dele, o que ele tem para nos dar, o que ele tem para nos falar nessa situação. Então naquela hora, o que o homem tem que fazer? Busca o Senhor. Vamos falar com Deus, vamos buscá-lo. Vamos orar, vamos clamar. Lá no livro de Joel, diz que o povo foi abatido por uma calamidade de gafanhotos, destruído. Aí os sacerdotes dizem: chorem, jejuem, busquem ao Senhor, proclamem um santo jejum, chorem na presença do Senhor. E quando o povo fez isso, Deus restituiu tudo que eles tinham perdido, porque o povo clamou, chorou e buscou ao Senhor nosso Deus. Quando chega a calamidade, a dificuldade, a crise, a adversidade, é um chamado ao clamor, à busca, à oração, à vida na presença de Deus. Quando chega o diagnóstico, o que você faz? Você corre para o médico, corre para o outro, ou você se dobra diante do Eterno e diz: Deus, eu preciso de Ti. Quando chega a dificuldade, você vai atrás de um do outro, ou você se prostra diante do Eterno e diz: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Senhor, o que vai acontecer? Senhor, ouve a nossa súplica. Quando Ezequias recebeu o vaticínio que ia morrer, a Bíblia diz que ele virou para a parede e orou e chorou na presença de Deus. E Deus se compadeceu da oração daquele homem e disse: Ezequias, toma mais 15 anos de vida, porque você me buscou, você me buscou. Você tem buscado ao Senhor, meu irmão? Terça-feira nós temos um dia de jejum e oração aqui. Eu desafio você a vir aqui. Ao meio-dia vir orar com a gente, se prostrar, clamar ao Senhor por nós. Pelas famílias destruídas, os filhos perdidos, drogados, rebeldes, os divórcios, pela cidade contaminada pelo pecado, pelos perdidos seguindo seitas, ilusões. Busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Davi começou a buscar ao Senhor, falou com Deus, falou com o Senhor. Comece a buscar o Senhor, comece a buscar com fervor, com intensidade, com oração, com jejum. Comece a jejuar, comece a abster-se de alimento e consagre a sua vida pelo jejum, pela oração ao Senhor. Faça isso. Quarto lugar, versículo 8, diz que Deus respondeu a Davi, falou: pode ir, Davi, eu vou dar a vitória para você. E Davi foi. O que a gente tem que fazer? Firmar-se na promessa de Deus. Deus falou, Davi confiou na palavra e falou: eu vou agir firmado nessa promessa, nessa palavra eu vou. Eles já estão longe, eles são fortes, mas Deus falou, eu vou confiar. Deus disse, eu vou obedecer, e ele se firmou naquela promessa. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Há uma promessa de Deus para os nossos filhos. Há uma promessa de Deus para aquele que dá o dízimo. Há uma promessa de Deus para aquele que dá ofertas. Há promessas do Senhor. Há promessas de Deus para a nossa vida. E tudo que a gente for fazer, nós temos que agir firmados na promessa do Senhor. Deus, eu estou com problema financeiro, mas eu sou dizimista, Senhor, e a Tua palavra tem uma promessa. Deus, os meus filhos estão longe, estão desviados, mas há uma promessa para os filhos. Deus, o meu casamento, eu casei na Tua presença, e eu fiz aqueles votos na Tua presença, e o Senhor abençoou, eu casei até que a morte nos separe, Senhor. Então há uma promessa de Deus. Eu não vou aceitar nada que não seja a realização da promessa de Deus, que não falha, que não muda. Deus falou, Davi se levantou e agiu firmado na promessa. Há uma promessa de Deus para a nossa vida. Há uma promessa de Deus para a nossa família. Há promessas de Deus de salvação. Há promessas de Deus para a igreja. Para a igreja. A igreja que vive no temor, na oração, no amor e busca a Deus e prega o Evangelho. Essa igreja inevitavelmente cresce. Essa igreja cresce. Então ela cresce e alcança dezenas de vidas, centenas de vidas. Onde tem vida de Deus, mais vidas chegam. Porque a igreja é como o reino. Ela foi feita para crescer, para expandir, para ir além, para tirar as vidas das trevas, do inferno e trazer para o reino de Deus.
Por isso que eu creio que essa igreja vai crescer, mas muito, muito e muito, que muitas vidas vão entrar aqui, vão ser salvas, convertidas, transformadas, dezenas, centenas de vidas, porque tem uma promessa de Deus, para nós. E eu creio nessa promessa. E nós temos que agir baseados nessa promessa. Davi ouviu a palavra, não duvidou, não titubeou, não ficou pensando, ele falou e agiu. E foi. Esse é o próximo passo. Além de se firmar na palavra, ele foi à luta. Ele chamou os seus homens e vamos persegui-los, vamos lutar, vamos atrás. E eles saem disparada. Quem sabe o inimigo está roubando sua paz, está atacando seu casamento, sua vida conjugal, está atacando os seus filhos, seus negócios. Quem sabe o inimigo está atacando o seu círculo de amigos. Quem sabe o inimigo está atacando sua saúde. Quem sabe o inimigo está atacando o seu relacionamento com Deus. E você está apanhando e aceitando. E você está até gostando. O que eu vou fazer? Não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem como sair dessa. Davi se levantou e foi atrás. E perseguiu os inimigos. Eles não vão levar nada. Nada do que Deus me deu, o inimigo vai levar. Nada que Deus me abençoe, o inimigo vai tomar. Foi o Senhor que me deu, não vou dá-los, não vou deixá-los, eu vou atrás. E Davi foi à luta. Quantos crentes aceitam as coisas passivamente? Passivamente. Desistem. Desistem, falam assim, não tem jeito. Essa doença não tem solução. Essa crise não tem saída. Para essa família aqui, não tem mais jeito, para os meus filhos, eu desisto. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Se levante daqui hoje e diga, eu vou atrás e vou tomar tudo que Deus me deu em nome de Jesus. Todos os meus filhos são do Senhor, meu casamento é do Senhor, a minha vida financeira é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha igreja é do Senhor, os meus amigos são do Senhor, e o meu corpo é do Senhor. O inimigo não vai tocar em nada que Jesus lavou e purificou pelo seu sangue. Vá atrás, lute, persevere, insista, não desista, não desanime. Davi foi atrás. E o que aconteceu? O Senhor deu a vitória. Diz que Davi trouxe tudo de volta. Tomou tudo, batalhou, venceu, derrotou os inimigos, trouxe todos os despojos e trouxe mais. Trouxe as esposas, os filhos, nenhum ferido, trouxe todos de volta. E na volta, no versículo 23, Davi reconhece que quem deu a vitória foi Deus. Davi reconhece que quem deu a vitória foi Deus. Há uma frase de um homem de Deus, um visionário que criou um instituto de treinamento e liderança no mundo inteiro, chamado John Haggai. E ele diz, nós temos que fazer planos e projetos no reino de Deus, para que quando esses planos forem alcançados e realizados, as pessoas digam, foi Deus que fez isso aí, porque homem nenhum poderia fazer. Os nossos planos são muito mesquinhos e pequenos. Davi enfrentou e venceu, e Davi diz, quem deu a vitória foi o Senhor nosso Deus. Quem tirou eles das mãos dos inimigos foi o Senhor nosso Deus. Às vezes a nossa mente é tão tacanha, pequena, mesquinha, e a gente não crê que Deus pode fazer essas maravilhas. Que Deus pode dar a vitória. Que Deus pode desbaratar os inimigos. Que Deus pode abrir as janelas dos céus. E a gente está tão amesquinhado, apequenado na nossa força, na força do nosso braço, na condição da nossa vida, que a gente se entrega. A gente tem que fazer planos que as pessoas digam, isso é coisa de Deus. Foi Deus que fez, disse Davi. No versículo 23, essa vitória foi do Senhor. Aí no versículo 24, quando aqueles 200 homens pararam e não conseguiram a batalha, e os que voltaram com os despojos falaram assim, nós não vamos dar nada para vocês. Davi chega e fala, nada disso. Nada disso. Nós vamos repartir iguais. Na vitória, Davi é gracioso e generoso. Reparta para todos e mais.
Vamos dar também para os nossos amigos lá, mande os despojos para eles. Davi partilha, Deus nos dá a vitória, Deus nos abençoa para a gente partilhar, para a gente dividir com os outros, para a gente repartir com os outros. E Davi faz isso, ele tem esse coração gracioso, reconhece a vitória de Deus e partilha as bênçãos de Deus. Talvez você está hoje aqui cheio de vitória, cheio de bênção, e não tem partilhado isso com ninguém. Não tem partilhado isso com homem, com igreja, com pessoa nenhuma. Deus te chama para partilhar, para reconhecer, essa vitória vem do Senhor. Amém? Eu comecei falando de Jó. O inimigo atingiu. Deus permitiu. Os 10 filhos de Jó morreram. Os bens de Jó foram todos destruídos. A mulher de Jó se virou contra ele. Os amigos de Jó falaram assim, Jó, você deve ser um grande pecador para estar sofrendo tanto. Os amigos falaram contra ele. A saúde de Jó virou uma ferida. Todo o corpo dele virou uma ferida. Satanás atingiu tudo isso com fúria. Com fúria. E no quesito relacionamento com Deus, Jó se prostrou e diz, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó permaneceu fiel ao Senhor, mesmo debaixo da fúria do diabo. Ele ficou firme no Senhor. Mesmo atingindo todas aquelas áreas, ele ficou firme. No final de Jó diz que Deus restituiu a Jó o dobro de tudo que ele tinha perdido. Deus restituiu o seu casamento, porque com a mesma mulher, ele fez mais 10 filhos. Jó tinha o dobro de filhos, 10 no céu e 10 na terra. 10 estavam lá e 10 aqui. E com a mesma mulher, ele gerou 10 filhos, que restaurou o seu casamento. Jó abençoou os amigos de Jó, Deus abençoou pela oração de Jó. Eles foram abençoados. E a saúde de Jó, Deus deu mais 140 anos de vida para ele. Aquele homem que era uma ferida viva, Deus deu mais 140 anos de força e vigor. E no final de Jó ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, disse Jó. Tudo que ele perdeu, Deus restituiu, porque ele ficou firme no Senhor. Firme em Deus. Irmão, se o inimigo está te atacando, eu desafio você hoje a orar e dizer, Deus, eu não aceito a derrota. O inimigo não vai levar nada do que o Senhor me deu. Isso vem do Senhor e a glória é do Senhor. E eu vou orar, vou perseverar, vou lutar. E eu quero ver a vitória de Deus na minha vida, na minha família, nos meus negócios, nos meus amigos, nessa igreja, porque Deus está conosco. Amém? Nós vamos orar. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Ore ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Talvez você entrou hoje aqui abatido e desanimado. Talvez você está preocupado com a família, com o casamento, com a sua saúde. Talvez você tenha visto coisas, sinais, brigas, desavenças, dívidas, doenças e doenças. Nós vamos orar para que o inimigo seja derrotado na sua vida, para que Deus lhe dê a vitória, para que toda obra do inimigo seja desfeita em nome de Jesus. Nós vamos orar na presença de Deus por esta igreja, que esta igreja seja revestida da armadura de Deus e aspergida pelo sangue do Cordeiro, e que cada família aqui seja guardada pelo Senhor, e que o sangue do Cordeiro de Deus destrua toda obra do mal e das trevas em nome de Jesus. Pelo tudo que é seu, toda a sua família, nós vamos orar. Eu convido você a ficar em pé e nós vamos clamar ao Senhor. Se você sente que o inimigo tem atacado você, sua casa, vem aqui na frente, eu vou orar com você e por você.
Os outros fiquem orando. Podem vir, cheguem aqui perto. Esse é um momento muito importante. É um momento especial. Vem aqui na frente com o coração cheio de fé. Cheio de fé. Nós vamos orar ao Senhor. Podem vir, irmãos, venham. Venham na presença de Deus. Coloque a sua vida, sua família, seus negócios na presença de Deus. Feche os seus olhos agora. Se você está enfrentando uma doença, se você está debaixo de uma opressão, eu quero que você venha aqui na frente e nós vamos orar, porque eu creio que Deus vai fazer maravilhas nessa hora aqui. Se coisas estranhas têm acontecido com você, com a sua família, eu quero que você venha aqui na frente, coloque-se diante do Senhor e nós vamos orar. Senhor Deus, Deus de todo poder e de toda glória, Deus santo e Deus vivo, nós estamos aqui na Tua presença porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Que naquela cruz o Senhor despojou os principados e potestades. Naquela cruz o Senhor quebrou o poder do diabo. Ó Deus, mas ele nos tenta, nos ataca e nos oprime. A Tua palavra diz, ó Deus, que ele tenta nos enganar com ciladas, com armadilhas, que ele toca no que é nosso, que ele toca até no nosso corpo, ó Deus. Se o Senhor permitir, ele toca na nossa família, toca nos bens, que o inimigo tocou Jó, tocou Pedro, tocou tantos outros. Mas Deus, nessa hora nós queremos nos refugiar no sangue do Cordeiro de Deus, e queremos, Senhor, nos apossar do nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E, Senhor, nós queremos clamar que o Senhor dê vitória para cada pessoa aqui. Deus, se pessoas aqui estão presas, estão enredadas, oprimidas, doenças que o inimigo tem colocado, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Toda obra do mal seja repreendida, seja desfeita, caia por terra. Satanás, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus e dizemos que o nosso casamento, o nosso corpo, os nossos filhos, tudo que é nosso é do Senhor nosso Deus, e não aceitamos a derrota, não aceitamos o fracasso, não aceitamos a miséria, porque nós somos de Deus. Nós somos de Deus, Senhor, e nós somos tua família, teu corpo, tua igreja, e de ti vem a vitória, Senhor, e tu és o general que nunca perdeu uma batalha. No teu nome, Jesus, eu oro por esses irmãos. Desfaz toda obra de feitiçaria, de macumba, toda obra do inimigo, caia por terra, Senhor, seja desfeito toda obra do inimigo na vida emocional, depressão, pânico, desânimo, angústia, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. Nós clamamos pela cura, pelo milagre, pela manifestação da glória de Deus, que está nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Que essa igreja seja coberta pelo sangue, que as famílias sejam cobertas, que os lares, cada lar, cada trabalho, a vida financeira seja selada com o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue daquele que venceu a morte, o nome de Jesus. O nome de Jesus, meu Pai. Haja aqui transformando vidas, Senhor. Pessoas que estão presas em vícios, em alcoolismo, em drogas, pessoas que estão presas em vícios, nós quebramos esse poder do mal, no nome de Jesus. Casamentos que estão se destruindo, sejam restaurados no nome de Jesus, meu Pai. No teu nome, Senhor. No teu nome nós não aceitamos o fracasso. Nós somos chamados para a vitória, para o triunfo e para a bênção. O Senhor nos comprou para andar de bênção em bênção, de paz em paz. Nós rejeitamos, Senhor, a tristeza, a angústia, nós rejeitamos a melancolia, nós rejeitamos essa enfermidade que vem do diabo, nós rejeitamos e abençoamos cada um aqui, profetizamos a tua vitória. A vitória, a cura, o milagre, a bênção, a restauração, a libertação, em nome de Jesus, meu Pai. Opera maravilhas nesse lugar, Senhor, porque eu creio, aleluia.
que nessa noite é uma noite de manifestação do poder de Deus, que no mundo espiritual, Senhor, poderes das trevas estão desfeitos, vidas estão sendo curadas aqui, Senhor, tocadas, pessoas estão sendo visitadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, o mal tem sido repreendido, desfeito, e nós pisamos sobre todo o mal, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, porque Davi recebeu tudo de volta, que aquilo que os irmãos perderam, o Senhor restitua, traga de volta, Senhor, os anos sofridos, toda a tribulação, toda a angústia, restitui, Senhor, a bênção, restitui a alegria, o júbilo, restitui, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, glória ao Teu nome, o corpo, a mente, a alma, seja guardado e abençoado, seja protegido, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém, glória a Deus.